Olá, operadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para trazer a minha opinião geral sobre a série Reencarne, que é uma série aí sobrenatural, né, brasileira, produzida pela Globoplay e lançada agora no finalzinho de 2025. É uma série de 9 episódios, eu terminei de assistir semana passada e agora que eu vou trazer aqui minha opinião para vocês sobre o que eu achei da produção, né? Bom, o que acontece em Reencarne? Reencarne, como o próprio nome já diz, é uma série que vai tratar sobre reencarnações, né? Só que essas reencarnações, elas não estão necessariamente acontecendo de uma forma natural, né? Por conta de algumas coisas que estão acontecendo, de alguém que está, sabe, tentando encontrar uma maneira de viver para sempre, que está tentando reencarnar o espírito de uma pessoa no corpo de outra. E aí tá acontecendo essas reencarnações esquisitas da série. Basicamente, a gente acompanha aqui três núcleos. A gente acompanha a Bárbara, que é a Bárbara Lopes, que é a delegada, né? A série se passa em Goiânia. Bárbara Lopes, que é interpretada pela maravilhosa Thaís Araújo. A Bárbara, ela é delegada, então ela começa a investigar esses assassinatos, né, essas mortes. E são assassinatos muito esquisitos, porque todos os mortos têm essas cicatrizes esquisitas no corpo de cirurgias meio clandestinas, meio estranhas, né? E enquanto ela vai investigando esses crimes, que cada vez estão mais conectados, ela vai tendo uma intervenção sobrenatural cada vez maior na vida pessoal dela. Ao mesmo tempo, a gente tem o núcleo ali dos três amigos, que são a Isadora, o Caio e o Túlio. Eles são meio que o cerne da série, né? Não exatamente o cerne, mas acho que eles são um núcleo mais interessante ali da série, mais carismático da série. Eles são três amigos, né, de longa data. E o Túlio e o Caio, eles eram policiais e numa ocasião eles foram investigar um crime lá e alguém acabou matando o Caio e o Túlio acabou levando a culpa. Então ficou preso por 20 anos. Só que depois, quando ele sai da cadeia e volta para Isadora, que eles moravam juntos, aparece uma menina, uma tal de Sandra, dizendo que ela é a reencarnação do Caio, que o Caio reencarnou no corpo dela. E também, ao mesmo tempo, a gente tem o núcleo ali do Feliciano, que é o vilão que é o vilão da série. Desde o começo a série já deixa claro que ele é o vilão, né? O Feliciano, ele é um médico que tá tentando encontrar um corpo pra esposa dele, a Clarice, se eu não me engano. Não, Cássia. Pra Cássia, porque ela tá muito doente, alguma coisa assim, então ele tá tentando arranjar um corpo pro espírito dela, pra reencarnar ela nesse outro corpo. Então é ele que tá fazendo essas reencarnações, basicamente. E aí tem outros personagens ali também, né? Junto com o Feliciano, a gente tem a Lúcia, que ajuda ele ali. E aí a Lúcia tem a Camila, que é a filha dela, que trabalha junto com a Isadora no hospital. Então a gente tem esses três núcleos principais da série sendo trabalhados pelos 9 episódios, né? E eu já começo dizendo que a série tem um ótimo elenco, né? Não tem muito o que falar, né? Tem Thaís Araújo, tem a Júlia Dallavia, ou Júlia Dallavia, que a gente viu em Dias Perfeitos, eu vi em Dias Perfeitos esse ano, e ela é incrível. Eu já conheci ela das novelas, né? Mas em Dias Perfeitos ela foi excelente, aqui também ela brilhou muito. A gente tem o Henrique Dias, que faz o Feliciano, que é incrível. Tem a Isabel Zoá, que faz a Isadora, que é maravilhosa. Tem o Elcat Bungue, alguma coisa assim, que faz o Túlio, também maravilhoso. A atriz que faz a Lúcia, a incrível atriz que faz a Camila, é maravilhosa. Então, o elenco dessa série é a- absurdo de bom, é incrível de bom. Sabe, é aquele elenco que você compra o personagem, sabe? Sabe, esse elenco ele tinha que ser bom, porque os personagens, em dado momento da história, eles literalmente incorporam outras pessoas, né? Outros personagens. Então, é, a atuação muda mesmo drasticamente de um momento para outro e a gente vê eles entregando atuações assim ao nível do que era preciso, né? Principalmente a Thaís Araújo, ela é assim fenomenal nessa série. Claro que não é uma surpresa, que a gente já sabe o quanto ela é talentosa, né? Mas assim, arrasou demais. Outra coisa que me impactou bastante nessa série foi a trilha sonora, que eu achei assim incrível também, maravilhosa, porque eu já vou comentar sobre isso mais pra frente, mas apesar de ser uma série sobrenatural, tocar assim, em assuntos assim de espíritos, reencarnações, possessões, etc, não é uma série tão assustadora, tá? Não é uma série que foca tanto no terror. Mas um dos elementos que mais ajuda a contribuir para esse suspense, para esse terror, é a trilha sonora, por mais incrível que pareça. A trilha sonora é excelente, principalmente nos primeiros episódios da temporada. Ela ajuda muito a criar esse suspense, essa tensão.
essa angústia, sabe? Essa tensão mesmo assim, conforme você vai assistindo o episódio, conforme você vai acompanhando os acontecimentos sem ainda entender o que está acontecendo. Então a trilha sonora de Reencarne é maravilhosa. E a fotografia também é muito bonita. A fotografia junto ali com a direção, né, com as câmeras assim, o posicionamento das câmeras, é uma coisa linda de ver, sabe? O enquadramento assim da série é muito bonito, a combinação de cores, os simbolismos que as imagens trazem. Então, a fotografia da série também é uma coisa lindíssima. Parece uma coisa que remete a décadas passadas, mas também é contemporânea. Então, é uma fotografia muito bonita também, que me encantou do começo ao fim. E outra coisa que eu gostei também é que as tramas, né, essas três tramas principais, elas são muito bem conectadas, né? Como eu falei, a gente tem lá a Bárbara que está investigando o caso, que aí a Sandra aparece junto com o Caio e o Túlio, e aí a Sandra é filha do Feliciano, que está sendo ajudado pela Lúcia, que é a mãe da Camila, etc. Por aí vai, e depois tem outras coisas que são spoiler. Mas assim, os personagens são muito conectados, sabe? É um roteiro muito bom nesse ponto, porque você percebe que um personagem vai ter que vai relacionar. Vai ter que interagir, né, com outro personagem por conta de tal dinâmica. Então é um roteiro muito bom que consegue colocar todos os personagens ali para jogo, sabe? Funcionar ali naquela dinâmica da série. Então é uma dinâmica muito legal, é um uso muito bom dos personagens que a série faz. E ainda falando dos personagens, os três amigos que eu mencionei, né? A Isadora, o Túlio e o Caio, é muito legal a conexão deles ali na série, sabe? A dinâmica deles ali, a química que eles têm juntos. Os atores tiveram uma química incrível, um carisma muito grande dos personagens e dos atores, né? Do elenco ali, que funcionou muito bem. Eu gostei muito desse núcleo dos três amigos ali, que ficou absurdo de incrível. Assim, dito tudo isso, eu não acho a série perfeita, infelizmente. Tem alguns pontos aqui a pontuar. Primeiro, é que, como eu falei, não é uma série tão terror assim. E deveria ser, né? Porque lá nos primeiros episódios da série, a série vai muito para esse lado do sobrenatural. Mostra bastante a Bárbara sendo possuída por algum espírito, tendo uns episódios meio esquisitos, assim, como se fosse uma possessão mesmo. E a série fala muito sobre reencarnação, sobre espírito e tal, sobre temas sobrenaturais. E lá nos, sei lá, dois, três primeiros episódios, a gente tem até resquícios de indícios que poderiam levar a uma seita que estava por trás da série, mas acabou que não tinha seita nenhuma. Eu acho que seria muito mais interessante se tivesse algo do tipo, né? Mas, no geral, a série não vai tanto pro lado do terror. Ela tem muito suspense e também vai muito pro thriller, né? Que é tipo perseguição, assim, né? Que a gente vê uns personagens ali, um perseguindo o outro, basicamente, né? Mas o terror mesmo, acho que a série não puxa tanto, não leva tanto, sabe? É mais aquela questão de investigação, acaba caindo pra um suspense policial até pro final da temporada do que um terror. Então, se você tá esperando uma série de terror brabo, eu acho que Reencarne não é a melhor indicação. Não nesse quesito. Outra coisa é que a trama, ela é bem complexa, né? Porque tem vários personagens envolvidos, tem toda essa questão da reencarnação e a série precisa explicar, né, como que esse lance de reencarnação funciona no universo da série. E lá pro final da temporada, isso acaba ficando tanto confuso. Eu tive vários momentos ali que eu me perdi no que estava acontecendo, eu tive que ficar raciocinando, pensando muito aqui para tentar lembrar o que era aquilo, o que aquilo que aconteceu significava e tal, o que aquilo queria dizer. Então eu acho que a trama no final da temporada fica muito confusa, fica muito complexa, sabe? É difícil você se situar ali no meio dos acontecimentos, das cenas, né? Isso acaba estragando um pouco a experiência, justamente por essa confusão existir mais no final da temporada, né? E teve outros pontos menores também que eu gostaria de pontuar. Por exemplo, a gente tem aqui o personagem do Amaral. O Amaral, lá no começo da temporada, ele é um personagem que ele tem um espírito de um menino reencarnado no corpo dele. Ele é um homem adulto e um menino chamado Danilo, de acho que 8 anos, por aí, 5 anos, reencarnou no corpo dele. Só assiste a série que você vai entender como, mas enfim. E a delegada, o Túlio e a Sandra estão investigando o caso e tudo. E tudo bem, eles estão vendo um homem adulto ali, só que eles percebem que ele está agindo como criança e ninguém
penso em perguntar pra ele quantos anos ele tem, pra ele falar que ele tem 8, 5 anos, pra eles, né, já entenderem que algo tá errado ali. Esse não é um erro tão grande, porque tudo bem, eles não perguntarem, dá pra aceitar. Agora, uma coisa que me incomodou a série inteira foi a Sandra. Porque a Sandra é a reencarnação do Caio, etc. E ela chega ali pro Túlio. O Túlio aceitar ela tão rápido assim faz sentido, porque ele era muito amigo do Caio, né? Tinha toda aquela conexão, aquele apego, aquele afeto. Faz sentido. Agora, a Bárbara, que é uma delegada extremamente cética, né? Ter aceitado a Sandra assim tão rápido, por mais que ela tivesse algum envolvimento ali no que estava acontecendo, né? Ela poderia até parecer suspeita, não sei, mas eu achei que ela aceitou a Sandra de uma maneira muito rápida, sabe? Eu acho que faltou diálogo dela estranhando a Sandra, sabe? Tipo, suspeitando da Sandra, né? Acho que faltou esse pequeno elemento, assim, na narrativa da série. E a Noah também, né? Que é uma personagem que aparece simplesmente do nada. Ela não é explicada absolutamente por nada. Ela parece fazer parte de uma união de mulheres ali que tem alguma habilidade sobrenatural, como é mostrado no final da temporada, de uma maneira muito estranha, que não é explicado. Eles querem trazer essa personagem de uma maneira misteriosa, só que não tem, sabe, eles não trazem explicação nenhuma. Tudo bem, eu entendo que é legal ter uma personagem misteriosa, que no final da temporada seria legal dar uma explicação de leve, né, pra gente ter uma noção de quem é aquela pessoa. Isso não acontece e acho que ela ficou muito solta ali na temporada. Do mesmo jeito que ela entra, ela sai, do nada. Então, esses três pontinhos também me desagradaram. Então, e o final da temporada também, eu acho que ele poderia ser melhor. Porque isso é muito parecido com o final da série Vermelho Sangue, que também é brasileira, da Globo, da Globoplay, que eu vi esse ano. Que são finais que dependem muito da segunda temporada, sabe? De como vai ser a segunda temporada. E Reencarne não é tanto assim. O Vermelho Sangue é um pouco mais carente da segunda temporada. Reencarne nem tanto. Mas eu acho que a primeira temporada ela ainda termina de uma maneira muito fechada. Fechada não, perdão, muito aberta. Sabe? Eu acho que poderia resolver um pouco mais de assunto ali. E para poder ter uma segunda temporada mais própria, sabe? Sem depender tanto da primeira, sabe? Tipo, ou melhor, sem a primeira depender tanto da segunda, né? Então, é isso, né? No geral, é uma série muito interessante que vale a pena assistir para prestigiar esse elenco incrível que a série tem, a trilha sonora maravilhosa, a fotografia que é lindíssima. Só o elenco, a trilha sonora e a fotografia já fazem você emergir na série de uma forma assim incrível que você não vai querer parar de assistir. É claro que tem esses detalhes, a série não é tão assustadora assim, o roteiro tem alguns probleminhas ali no final, mas no geral é uma série extremamente divertida que acho que vale a pena assim assistir, principalmente para quem gosta desses suspenses, né, policiais assim. Então é isso, essa foi a minha opinião geral sobre a série Reencarne. Eu suponho que vai ter segunda temporada sim, por conta do final da temporada, eu tenho certeza que vai ter segunda temporada, né? Então, se sair, eu creio que não deve sair ano que vem, porque eu não soube de nenhuma gravação, não foi anunciado, porque Vermelho Sangue teve a primeira temporada esse ano, já foi anunciada a segunda temporada pro ano que vem. Já Reencarne deve sair o quê? 2027? Não sei. Mas saindo, eu vou assistir sim e eu trago aqui pra vocês também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem o like, comentem aqui o que vocês acham da série ou sugestões para próximos vídeos, né? E não esqueçam de compartilhar o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.